Olá, muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio. Seja muito bem-vindo. E hoje, o último dia da semana, a gente vai fazer, inclusive, um apanhado de algumas principais notícias aí, que estiveram no noticiário envolvendo o setor do agronegócio. Uma delas é uma ação da ProSoja Mato Grosso, que acionou o CAD contra empresas signatárias signatárias da moratória da soja. É um assunto que ainda não acabou e a ProSoja continua lutando para garantir os direitos dos produtores rurais. Hoje tem evento também, esse final de semana tem evento, a gente vai trazer informações sobre um evento do agronegócio que acontece no final de semana e vamos falar sobre o mercado de carbono, já que teve sanção por parte do presidente da República de um projeto de lei que já havia sido discutido, aprovado e agora de fato, sancionado, agora é lei. O mercado de carbono é lei no Brasil. E a gente já começa falando sobre esse assunto. Então, para começar, eu já chamo os meus de casa. Daiane Kirneve, especialista em negócios, e o Odenir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios. A Daiane, eu falei negócios agora, né? Não sei se eu me ouvi. Agronegócios, né? Daiane, vamos lá, começando por você, especialista em agronegócios. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, José. Boa noite, Bianco. Boa noite, espectadores. É uma honra estar aqui novamente para a gente discutir esses assuntos que estão em alta aí no agronegócio. Seu Bianco, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, José, meu filho, boa noite, doutora. Que bom estarmos aqui e hoje vamos debater um grande investimento que deve ser para o setor do agronegócio. Então, o primeiro assunto de hoje é justamente esse mercado de carbono que se tornou lei. Para fazer parte deste debate, eu convido Marianita Duarte, que é engenheira agrônoma e ela é diretora da Hemisfera Agrocréditos de Carbono, uma empresa da cidade de Sorriso, especializada em projetos de crédito de carbono do tipo RED em áreas privadas dentro do mercado voluntário. Marianita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite de vocês aí, do pessoal do AgroDebate, principalmente aí da doutora Daiane, que conversou comigo, convidou para estar aqui trocando um pouco de ideia com vocês. Eu espero que o pouco que eu entendo ajude aqui no nosso debate. Com certeza vai contribuir muito. Então, já que o nosso painel digital está formado, eu faço o convite para você que está ligado no AgroDebate. Vamos debater o agronegócio? Meus amigos e minhas amigas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que cria um mercado regulado de carbono no Brasil. Isso significa que agora o carbono ele vai virar um produto, Ele tem, claro, o objetivo de estabelecer leis para garantir a redução de emissão de gases do efeito estufa e, com isso, consequentemente, acaba criando um mercado paralelo a isso, garantindo que, inclusive, já fazendo minha primeira pergunta para a Marianita, isso possibilita que o produtor rural, que tem aquela área dele de preservação ambiental e que até então era talvez um peso morto para ele, agora ele possa reverter a situação dessa área e começar, quem sabe, a monetizar ou ter outras vantagens dentro daquela área, Marianita? Ótima pergunta. Então, o que a gente tem hoje? O Brasil é um dos principais produtores de crédito de carbono em cima de áreas de mata. Então, se a gente analisar isso falando no tocante ao mercado voluntário, então, uma breve explicação, o que é mercado voluntário, mercado regulado. O mercado voluntário é aquilo que as empresas acordam que elas vão comprar. Então, vamos pensar em uma multinacional que tem ali seu relatório de sustentabilidade e tal, ela se compromete a comprar aqueles créditos, ela não tem nenhuma obrigação legal para tal.
Esse mercado ele já acontece há muitos anos. O Brasil foi pioneiro nisso lá atrás em projetos RED. Esses projetos, antigamente, eles ficavam restritos a grandes áreas, então, áreas de mata muito grande, de propriedades particulares ou de propriedades públicas, sejam unidades de conservação, sejam terras indígenas. Então, isso nunca chegou na mão do pequeno produtor. Eu digo o pequeno produtor, o cara que tem 1.000 hectares de mata, que é muita área de mata se a gente parar para analisar. Lógico que a gente vê essa regulamentação de mercado como algo para aproximar mais ainda essa realidade do produtor. O que a gente tem hoje, Ossan, que a gente pode parar assim e analisar dentro do mercado voluntário, principalmente no tocante à BR, que é a principal certificadora. No ano passado, ela fez uma emissão de uma nova metodologia para projetos RED. E essa nova metodologia, ela privilegia áreas menores, que a gente consegue ali mostrar a pressão de desmatamento. Então, sim, é uma forma da gente deixar isso mais próximo da realidade do produtor. Dentro do mercado regulado, a gente precisa pensar que isso é algo de médio prazo. Então, esse mercado, essa regulamentação tem mais 2 anos até montar esse órgão gestor e a gente entender como que vai ficar. Tem alguns pontos ali que depois a gente pode até conversar com a doutora Daiane, que o produtor vai precisar analisar dentro da regulamentação de mercado como ele vai entrar nisso, mas hoje ele consegue trabalhar nesse mercado, dentro do mercado voluntário. E a própria regulamentação ali, ela deixa claro que eles vão aceitar esses créditos emitidos pelo mercado voluntário para compensações dessas indústrias ali que serão obrigadas a fazer essas compensações. Muito bem. Então eu já passo a bola para a Daiane Kirnev, por gentileza. Boa noite, Marité. A gente está falando sobre esse mercado de carbono já tem algum tempo, e quando veio a lei parece que faltam algumas coisas. Até quando eu vi a lei eu falei assim, está parecendo mais que vai ser algo para ser cobrado e não vendido. O que você achou com relação à aprovação e os critérios dessa lei? Você acha que ela vem beneficiar o produtor rural, o pequeno produtor rural? E também vou perguntar para você como que a gente faz para medir essa medição de crédito de carbono, porque pelo que eu fiquei sabendo, para você entrar no mercado, você tem que fazer uma avaliação de todo o crédito, tanto do que você emite, do dióxido de carbono, enfim, e o que você sequestra, né, de crédito de carbono, no caso, para fazer uma variável ali. Outra questão também que a gente estava acompanhando é que as florestas que já estão consolidadas, elas não... Tudo que ela emite, ela também utiliza, né? Então, ficando quase zerado. Então, o que a gente percebe? Será que essas reservas efetivamente vão ter algum benefício para aquele produtor rural? A partir de quantos hectares? Ou será que só aquelas áreas que serão reflorestadas que conseguirão um crédito de carbono efetivamente? Nossa, excelentes pontos, muito bom. Isso consegue abrir várias frentes de conversas aqui. Então, pensando primeiro para o lado do produtor. Eu vejo sim que a gente precisa analisar muitas coisas que foram citadas ali na regulamentação do mercado. Sobre a questão de como que é feita essa medição, Daiane, então depende muito do tipo de projeto. Então, quando a gente está falando de área de macro, vou complementar isso que é o próximo ponto que você perguntou. A gente está trabalhando com projetos de RED. O que é o RED? Redução das emissões por desmatamento e degradação. E por que é importante a gente ver na sigla ali essa explicação? O crédito de RED, ele não é um crédito por captura de carbono, ele é por deixar de emitir. A gente tem tanto crédito de redução de emissões, quanto crédito de captação ali, de remoção de fato. Esses créditos RED são de redução de emissão. O que isso quer dizer? Eu entendo que uma floresta, principalmente uma reserva legal, ela já está em estágio clima. Então, ela não tem um saldo de oxigênio positivo para jogar para a atmosfera. Esse saldo ali, se a gente parar para analisar ali, é ignorado. O que você está gerando ali em cima? Qual é o crédito? O momento que você deixa de desmatar essa área, você está deixando que todo aquele carbono que está armazenado naquelas reservas, então, a madeira ali, o tronco das árvores, nada mais são do que reservas de carbono.
Quando a gente queima, a gente faz com que todo aquele carbono que está estocado, ele vá para a atmosfera. Então, esse é o crédito gerado. Mas como que a gente mensura isso? Com base na pressão de desmatamento. Então, hoje, recentemente, isso há um ano, pela metodologia nova, a gente trabalha por modelagem. Então, a gente faz uma análise dos últimos 10 anos, qual que era a pressão de desmatamento que existia ali naquela jurisdição, e a gente consegue modelar qual que é o futuro previsto com todas as questões de legislação, autorizações, proibições, quanto que essa área está sofrendo risco de desmatamento nos próximos anos, e aí sim a gente gera esses créditos de carbono. E aí, quando a gente para pensar no ponto de o que eu tenho que avaliar dentro da minha propriedade, a gente tem que pensar que são escopos diferentes. Então, dentro do RED, a gente analisa apenas as áreas de matas. Então, essa questão aqui de emissões líquidas foi algo que a regulamentação do mercado, esse texto, trouxe. Hoje, no mercado voluntário, a gente não analisa remoções líquidas. Então, você não pega uma propriedade, você vai lá, a área de mata está, de fato, gerando esse tanto de crédito, porque ela está preservando essa área que está sofrendo uma taxa de desmatamento anual X e gerando esse tanto de créditos, mas, concomitante a isso, eu tenho que analisar ali, fazer um inventário das emissões, seja do transporte de insumos e afins que a metodologia trouxe. Então, isso não tem no mercado voluntário. São escopos diferentes que a regulamentação do mercado trouxe para a gente hoje. Seu Bianco, vou passando a bola para você. Marianita, eu acho que aí foge bem daquilo que o produtor rural quer ou precisa. Eu vou mais no exemplo prático. Eu tenho 1.000 hectares, desmatei 500, que foi legalmente o que eu poderia fazer. Esses outros 500 eu não poderei aproveitar em nada essa nova, vamos dizer, nessa nova lei. E o que é que, na teoria, assim, o que é que se produz mais, o que é que produz mais gás de estufa? Lógico que tudo, bem dizer, quase tudo produz gás de estufa, mas o que é que os fatores mais elevados de produção de gás de estufa? Você poderia nos falar? Então vamos lá. Você perguntou primeiro sobre uma área, você fazer a supressão dos 500 hectares, se esses outros 500 hectares que você tem de mata, se você vai poder gerar ou não esses créditos em cima, correto? Isso. Dentro do mercado voluntário, sim, a gente consegue trabalhar. Agora, dentro do mercado regulado, a gente ainda não tem os instrumentos para analisar. Então, eu não sei como vai ficar. Quais são as metodologias que serão validadas dentro desse mercado para a gente conseguir trabalhar. Eu vejo que muita coisa vai ser aproveitada do mercado voluntário, porque até os créditos, de certa forma, vão ser aceitos. Então, eu não sei como vai ficar essa medição. Mas dentro do mercado regulado, você pode, sim, fazer a geração do crédito de carbono em cima da área que está de pé, porque você continua tendo um estoque de material ali, de CO2 armazenado, que iria para a atmosfera. A outra parte cortou aqui para mim, é um pouco ruim aqui o ambiente. Você pode repetir, por favor? É um pouco complexa a pergunta, mas o que é que produz mais esse gás de estufa? O que vamos dizer, veículos seria um dos fatores que produz mais esse gás de estufa? O que seria o termo? Não entendi. Eu acho que é o que produz, né? O que produz mais, né? Os gases que são causadores do efeito estufa. Então são diferentes gases ali que são considerados gases de efeito estufa. A gente tem o famoso CO2, a gente tem o CH4, o NH4, mas todos são medidos no final do dia como CO2 equivalente. Pode ser NH4, a gente converte ali para CO2 equivalente para pensar lá na frente em crédito de carbono. Mas o principal meio de emissão de gases é a indústria. A gente não pode colocar a culpa em cima do agro, se a principal utilização, o que é a base? Combustíveis fósseis. Então, o que a gente tem mais utilizando combustíveis fósseis? São as caldeiras. A gente para analisar, a própria regulamentação do mercado preza por isso. Então, são essas indústrias aí, eu não gosto de falar é muito fácil a gente falar que hoje são grandes poluidoras, mas a gente não pode deixar de lembrar que foi esse capitalismo que trouxe a gente num ambiente hoje de maior segurança
e que a gente pode se preocupar com questões secundárias. Então, a gente está todo mundo em casa, todo mundo com acesso à internet, todo mundo com alimentação, a maioria das pessoas, então a gente pode preocupar ali com questões secundárias. Então, eu sou bem cética com, principalmente, pautas que são muito puxadas para questões mais ambientalistas. Seu Bianco, as indústrias europeias, só para você entender, Marianita, a gente vem discutindo bastante sobre isso por aqui. Ótimo! E as indústrias europeias, a gente, até antes de entrar no ar, o seu Bianco já trouxe a opinião dele, que eu não vou enfiar os pés pelas mãos e falar, e depois, se ele quiser, ele complementa. Mas para você, telespectador, entender o que a gente vem discutindo, e que pode ser uma possibilidade, mas o que o seu Bianco pode falar é que as indústrias europeias não vão querer, assim como também barram a qualidade dos nossos produtos agropecuários, daqui a pouco vão querer barrar também a compra, a comercialização do mercado de carbono, dos créditos de carbono, porque eles estão emitindo gases e o que eles terão como possibilidade, que hoje eles não precisam fazer, e já que eles não têm mais para onde correr, não tem mais espaço para ter uma mata nativa e nem interesse também eles não têm, é de comprar agora. O que eles têm é a possibilidade de comprar uma reserva por conta do que eles estão emitindo, para compensar o restante do mundo. Então, o que o Brasil está oferecendo, né, Marianita, é uma possibilidade de que eles possam comprar de nós aquilo que eles tanto nos exigem, que é a preservação ambiental. Mas a minha pergunta, próxima a você, ela está relacionada a dois termos aí que nós temos, que você utilizou bastante na sua explanação, que são os créditos ao mercado regulado e o mercado voluntário. A agropecuária está dentro do mercado voluntário, né? Explica um pouquinho para a gente a diferença dos dois. Ótimo. Voltando um pouco na questão da União Europeia, isso não é uma questão que a gente um dia vai se preocupar, a gente já tem que se preocupar hoje. Então, isso já é preocupante, não é amanhã. O que a gente vê nas nossas, principalmente nas comercializações aqui do mercado voluntário? A Europa não compra nossos créditos do mercado voluntário, justamente por conta dessa questão aí. Então, é aquela antiga história, indústrias aqui, florestas lá, e nós fomos fadados a ficar com as florestas. E eu vejo o produtor rural dentro do bioma amazônico preservando 80% do teu território ali, com mata. Ele tem que ter, né, esse potencial de gerar esse crédito. A gente precisa cuidar como isso vai ser montado dentro de um ambiente de mercado regulado. Só para trazer um exemplo para vocês, a gente tem algumas empresas do mercado, e é legal a gente falar aqui, porque a gente não tem que mostrar só o lado legal de tudo, a gente tem que trazer principalmente o contraponto, e eu sempre quero trazer isso para o produtor, porque a gente tem visto o contraponto. Tem algumas grandes indústrias que elas não querem comprar crédito de carbono de produtor. Por quê? Porque ele abriu os 20%, então eu não quero comprar crédito de carbono dele. Não importa se ele pode abrir 20%, ele está preservando os 80%, eu não quero comprar, porque ele bate na tecla de que o produtor está abrindo os 20%. Ao mesmo passo, a gente tem outro perfil de indústria que prefere comprar créditos de produtor rural por questão de segurança jurídica. Então, é muito mais fácil, juridicamente, você tratar com um ou vários proprietários quando você está trabalhando com um projeto agrupado, do que você comprar créditos, por exemplo, de comunidades tradicionais. A gente viu recentemente o que aconteceu lá no Amazonas, com créditos em cima de comunidades tradicionais, que o Ministério Público veio em cima ali de tudo aquilo. E você pediu para me explicar a diferença entre o mercado voluntário e o obrigatório e por que a agropecuária não entra, correto? O mercado, a diferença dos dois, do mercado voluntário e do mercado regulado. Isso. Então, assim, o mercado voluntário são essas compensações voluntárias. As empresas, principalmente com seus investidores, elas acordaram fazer essas compensações. Por quê? Porque ela é uma empresa legal que acordou com vontade de comprar milhões em créditos de carbono? Não.
Porque uma empresa, quando ela tem nesse checklist de sustentabilidade dela, compensação das emissões, ela consegue principalmente acesso a créditos mais baratos. Então, esse é o mercado voluntário. São empresas que se dispõem voluntariamente a fazer essas compensações dentro de um ambiente de negociação. Agora, o mercado regulado é quando a gente tem o Estado que tem as normativas que para aquela indústria funcionar, ela tem que fazer essa compensação. Por exemplo, eu vou dar uma situação que a gente tem nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem a Tesla ali como montadora, uma baita eficiência energética, produzindo ali os seus carros elétricos, autônomos e afins. E nesse processo produtivo, ela gera esses créditos, né, que aqui no Brasil vão ser CCBs, dentro do ambiente regulado. Eles geram esses créditos e vendem para indústrias automobilísticas concorrentes que não têm toda essa neutralidade que a Tesla tem. Então, eles estão dentro de um mercado regulado e para eles conseguirem operarem, eles são obrigados por lei a fazerem isso. Maravilha, obrigado. Daiane, sua vez. Justo, eu estou pensando aqui em tantas coisas sobre esse mercado de carbono, mas eu vou dar continuidade com o que vocês falaram. A famosa célebre frase americana que fala assim: fazendas aqui, florestas lá. E é isso que a gente tem percebido, que esse mercado ele tenta trazer para a gente um reflorestamento. Vamos nós entrarmos na lista de crédito de carbono. Eu tô travada para vocês. Eu estava querendo te interromper por isso mesmo. A tua imagem está travada. A gente te ouve, mas a sua imagem estava travada. Agora estamos te vendo em movimento. Parece ruim mesmo a minha imagem. Será que mas acho que agora a gente pode dar continuidade. Não, talvez não, hein? Daiane, talvez tua internet aí, hein? Será que é? Mas na verdade eu acho que para todo mundo não tá fácil, viu? Aqui na nossa região acho que não tá muito bem. Vamos fazer o seguinte, desde ontem tá ruim. Se você conseguir talvez mudar de internet, enquanto isso eu abro o espaço para o seu Bianco, pode ser? Vai lá, seu Bianco. Marianita, se a gente for, você falou muito bem sobre esse crédito aí. Agora, eu acredito muito pouco. Se você pegar o Tratado de Paris, vamos dizer, os Estados Unidos foram lá, assinaram tudo bem o Tratado de Paris. Quando foi que pegaram no pé das indústrias norte-americanas, ou que elas teriam que fazer um processo de ajuda ou de compensação, o governo dos Estados Unidos saiu do Tratado de Paris e pronto. Para eles, resolveu. E nós que ficamos com outros quase 200 países, ficamos nesse compromisso inteiro. Então, acredito muito pouco nisso aí. E eu não sei se talvez você tenha, mas eu vou falar como produtor rural. Você teria um cálculo, assim, mais ou menos de valores, o que poderia gerar nesse crédito de carbono transformado em dólar, em reais, nem que fosse uma estimativa? Lógico que tem diferença de cerrado com mata. Mas porque o produtor, quando você vem falar de crédito de carbono, alguma coisa, ele pensa, o que é que vai me dar de retorno financeiro para mim? Ótimo, excelente pergunta. Então, quando a gente joga no Google mercado de carbono, a primeira coisa que aparece... Nossa, só um momento, passar o carro de som aqui. Carro de som. Inclusive, temos que agradecer a Marianita, né? Porque... Olha, tá bem legal hoje o assunto. A Daiane caiu, o carro de som passando aqui. A gente só tem que agradecer a Marianita. A Marianita, ela dispôs do tempo dela, parou no meio da estrada para poder conversar conosco, né, Marianita? Inclusive, muito obrigado pessoal, eu tô na estrada.
A gente parou aqui um pouco para conseguir conversar com o pessoal, porque é um assunto muito importante. Mas vamos lá, o Carlson passou, já deixou a mensagem dele, então vamos voltar aqui na nossa conversa. Então, assim, quando a gente joga crédito de carbono no mercado, as notícias que vão aparecer mercado bilionário. Aí todo mundo acha que, meu Deus, vou parar de plantar soja, vou parar de mexer com gado e vou mexer com crédito de carbono, porque isso daqui eu vou mudar de vida. Logicamente que é uma piada isso, e a gente não vê, o produtor rural ele é muito resistente com tudo, muito pelo que a gente sofreu. Então, assim, eu sou filha de produtor rural, eu sei o que a gente passa, eu sei o que é todo dia você tá lutando ali para o seu pasto manter vivo, para sua lavoura se manter viva, e foi por isso que eu entrei nesse mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quanto a valores, Bianco, o que acontece? Hoje, dentro do ambiente de mercado voluntário, a gente só tem demanda e metodologia que é aceita. Então, são metodologias, por mais que a gente fala que é um mercado voluntário, a gente tem regulações. Então, tem organismos que dão peso para as metodologias que são usadas, que dão legitimidade para aquelas metodologias que são usadas. Até outro ponto que a gente precisa cuidar, principalmente agora, o produtor rural, está saindo muita metodologia que a gente brinca aí da cabeça das pessoas. A própria empresa gera o crédito, gera o certificado, audita, isso não existe. Crédito de carbono, ele tem que ser desenvolvido por uma desenvolvedora ou por uma prestadora de serviço. Ele passa por uma certificadora e ele é validado por terceira parte, entendeu? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. As demandas que a gente tem para créditos é em cima do bioma amazônico, logicamente. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior reserva de carbono armazenado. Tem toda a questão do apelo social e a pressão exterior, a gente sabe disso, mas tem toda a questão de ser onde a maior quantidade de carbono está armazenada ali naquelas árvores, elas são estoques. Então, partindo desse pressuposto, é muito complicado a gente falar em média. Eu sou a pessoa mais chata para falar em média, porque como diz, os projetos aqui da empresa passam por mim e a gente vê muita variação. Então, a gente pode ter diárias que, por mais que ela passe um estudo prévio, que a gente tem potencial de gerar crédito, quando a gente desenvolve, a quantidade gerada é muito baixa e o retorno financeiro, a viabilidade financeira do projeto não justifica você executá-lo. E a gente tem áreas ali que vão gerar uma quantidade muito boa. Então, a gente pode sair de nada até 10, 15 créditos por hectares, mas assim, que é algo muito, muito fora até de realidade, assim. Mas o que a gente pode pensar? Numa média aí de 1 a 2 créditos de carbono por hectare ano. Lembrando que esses créditos são gerados anualmente. Anualmente você demonstra que aquela área, ela mantém-se preservada e você consegue comprovar e gerar. Valores, quanto que está gerando? Eu posso falar de comercializações que a gente fez recentemente. Então, a gente fechou uma comercialização recente de $9 no crédito de carbono, e isso para contrato futuro. Então, para um crédito de carbono que vai ser entregue daqui 2 anos. Então, a indústria está se antecipando, está fechando contratos, é uma indústria de fora, está pagando o preço de $9 para um crédito que vai ser entregue daqui 2 anos. Isso é legal da gente trazer, principalmente depois desse ambiente de regulamentação, a gente viu aumentar a demanda das empresas internas. Então, as empresas dentro do Brasil se antecipando. O primeiro passo para a empresa não é sair comprando crédito de carbono, é fazer o seu inventário de emissões. Então, hoje a gente tem um inventário do GHG Protocol. Então, a empresa faz esse inventário, faz Scope 1, Scope 2, Scope 3, caso ela ache que é necessário, Scope 3 não é tão obrigatório ali. Faz esse inventário de emissões, você sabe o que aquela empresa está gerando de emissões, e aí sim você parte para um procedimento de compensação. Outro ponto, eu acredito muito no mercado interno, principalmente no agro. Então, você pensa, a partir do momento que a gente tem uma regulamentação dessa, a gente vê muitas empresas do agro que vão passar, com o longo do tempo, comprar esses créditos de carbono. E eu espero que essas empresas, juntamente com a nossa força aqui do lado do agro, compre esses créditos de nós, produtores rurais. Então, você imagina uma indústria de insumo que você compra. Eu, como produtora, preciso comprar um insumo dessa indústria. Ela precisa fazer a compensação das suas emissões. Eu espero que ela faça compensações de emissões com os seus clientes ali, produtores rurais.
e não com projetos de unidades de conservação, de áreas quilombolas, de áreas indígenas. Então, é um momento da gente alimentar também essa demanda por parte da indústria interna. Maravilha. Seu Bianco, só um minutinho, a gente vai fazer uma breve pausa, tá? Daí segura a tua pergunta aí, logo na sequência o senhor pergunta. Então, vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco o Agrodebate está de volta. Seu Bianco quer perguntar, Daiane quer perguntar e eu também tenho pergunta. Não sei se vai dar tempo para tudo, mas a gente vai tentar administrar. O Agrodebate volta já. O Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta, está de volta e o assunto do momento é o mercado de carbono que finalmente virou lei, muita gente esperou, foi aprovado, passou na Câmara, passou no Senado, foi sancionado pelo presidente Lula. E agora, o que é que o produtor faz? Vamos lá então voltar, trago os meus de volta, os meus de casa de volta. Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, Bianco, especialista em negócios, e agradecendo mais uma vez Marianita Duarte, engenheira agrônoma e proprietária, né, diretora técnica da Hemisfera Agro, Créditos de Carbono. Bom, Daiane, acho que estamos resolvidos. Vamos lá para a sua pergunta, minha amiga. Vamos tentar ser breves, porque o nosso tempo está curto e a gente vai ter que administrar muito bem aí, viu? Tá certo, Gessan. Bom, a minha pergunta para a Marianita é a seguinte: Mari, como que eu faço se eu sou produtor rural, tenho um reflorestamento, ou se eu não sou e quero fazer um inventário para eu poder entrar nesse mercado, para eu poder ter um crédito de carbono? E também a outra pergunta é se você acredita que esse mercado ao tempo vai ser obrigatório e a gente vai criar uma espécie de selo verde que o produtor vai precisar ter para vender a sua soja, da mesma forma que a gente tem hoje algumas regras e normas que delimitam a comercialização dos grãos, se esse mercado de carbono daqui a pouco vai ser obrigatório também para os produtores rurais. Excelente pergunta, Daiane. Então, o primeiro passo para um produtor, ele tem que fazer uma análise da área dele. Então, uma análise prévia, porque tem algumas questões de elegibilidade que áreas não podem participar. Não vou me prolongar aqui, prometo, mas você faz uma análise da sua área, você consegue saber se você tem potencial ou não de entrar para esse mercado. O segundo momento é você fazer um projeto, então você está vendo no papel quanto que a tua área está gerando, qual que é a viabilidade econômica para aquela área, então o que você vai gastar de taxa, de levantamento de campo e tudo isso, e depois disso conseguir executar. Então, aqui a gente consegue prestar todo esse suporte para o produtor rural. Essa questão de inventário é um outro ponto que o mercado regulado trouxe para a gente, né? Então, a gente pode analisar também para fazer esse inventário dentro do DAD e a gente consegue fazer aqui tudo dentro da Hemisfera. E aí, quanto à questão da certificação, desse selo, eu acho ainda, Daiane, que é um pouco breve para a gente tomar esse ponto de vista. Eu não consigo, com os insumos que a gente tem hoje, enxergar isso. Eu preciso que a gente seja reticente e cauteloso. Aquilo, vigiar todos os dias. A gente sabe que tudo que aconteceu com a gente, por exemplo, a questão da moratória da soja, não foi algo que veio do dia para a noite. Então, não foi assim, a gente acordou, estava com uma restrição comercial ali em cima da área. Foi algo que veio caminhando, a gente já tem isso na nossa história, a gente infelizmente já está muito calejado dessas situações de mercado. Então eu acho que sim, a gente precisa ficar vigilante quanto a isso. O projeto de lei logo no início, o projeto de lei não, a lei aprovada logo no início já fala que o nosso mercado, né, então a parte de produção agrícola ali, ele não é obrigatório dentro disso, então são coisas que a gente precisa estar vigilante. Mas do lado dos consumidores, a gente vê que consumidores
cada vez mais querem produtos que se diferenciem. Então, o produto que tem um selo verde, que seja carbono neutro, por diferenciação dentro do mercado. No próprio mercado hoje a gente consegue encontrar esses produtos. Por enquanto, por diferenciação de mercado, mas ainda nada pensando em exigências, né? Seu Bianco, vou passar para o senhor. Tinha a pergunta no bloco anterior. Vai lá. No bloco anterior, Maria, você falou que o ciclo perfeito seria que esse crédito de carbono produzido na Amazônia, empresas daqui mesmo comprassem isso e se tornasse, como a doutora Daiane falou, se tornasse um selo verde. Você acompanhou mais do que nós, e acompanha mais do que nós, a polêmica que houve aí da Danone, Macron, vaquinha, carne brasileira e tal. Esse seria o ciclo perfeito para que a gente pudesse vender melhor nossos produtos para o mundo? Com toda certeza. Então, desculpa como se diz? A certeza toda, mas a certeza toda é da minha parte. Eu tive um pouco de dificuldade para escutar, tá com muito barulho aqui no ambiente, mas eu consegui entender. Então, a gente tem sim essa diferenciação de produto no mercado, Bianca. Show. Seria a maneira da gente se tornar um selo verde e vender melhor nossos produtos. Seria? Bianco, o que eu penso? Mais do que isso, o que eu enxergo do mercado? O produtor rural, ele é muito bom em fazer. A gente é muito bom em fazer. A nossa dificuldade, ela tá em mostrar. Então, muitas vezes a gente trabalha muito bem, mas a gente está focado em trabalhar, não está preocupado em ficar fazendo marketing do que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa. E o que a gente vê fora do Brasil? Antes dos caras fazerem qualquer coisa, já criam baita de um marketing, um programa, alguma coisa para dizer que estão fazendo algo que muitas vezes já é uma prática comum aqui. Nossa, há 20 anos. Eu não preciso, eu acho que para nós é muito nítido na nossa cabeça a fixação biológica de nitrogênio e o plantio direto na terra. Nenhum país faz isso. E nós fazemos muito bem. Então, eu enxergo muito mais uma forma como o produtor mostrar que ele faz muito bem. Eu não estou falando aqui em momento nenhum que o produtor ele precisa mudar algum tipo de prática dele para ele ir para o mercado. Eu acho muito fácil o pessoal de fora vir falar que o produtor tem que preservar 80%. Mas o que eles não veem é que o fato do produtor preservar esses 80%, o dinheiro está saindo de algum lugar. E não está saindo da mata. O dinheiro está saindo ali da produção que a gente vem passando há anos a fio aí, com muito aperto, com muita luta, e você tem que preservar aquela área, porque ai de você se não preservar aquilo. Você vai ser taxado de bandido, você vai ser taxado de vilão, você vai ter N restrições ali que nem no banco você consegue entrar. Então, um produtor ali que está há 20 anos pagando corretamente os seus financiamentos, se ele tiver alguma questão ambiental ali, porque o fogo do vizinho pulou e não conseguiu justificar, aquele cara não entra mais no banco. Então, eu vejo muito mais como uma forma da gente mostrar muito bem o que a gente faz, do que querer validar o que o outro mostra, o que estão querendo que a gente faça. Marianita, vamos aproveitar que você está conosco e falar para o telespectador que tem interesse em conversar contigo e quem sabe ingressar aí nesse mercado, tirar suas dúvidas, como que ele faz? Olha, hoje a gente tem o nosso site, então é só pesquisar aí no Google, Hemisfera Agro, então E de elefante, MISFERA, Hemisfera Agro, já vai aparecer a nossa empresa. Nas redes sociais é hemisfera.agro, então tanto no Instagram, Facebook, você consegue encontrar, tem no LinkedIn também. Então é só entrar em contato com a gente. Pode ser direto no Instagram ou ali no nosso site, a gente tem um formulário prévio. Entra em contato, a nossa equipe o mais rápido possível, nosso time vai conversar e conseguir tirar dúvidas mais pontuais. Então, a minha situação aqui na propriedade é a situação X, porque são todas essas dúvidas, né? Como que eu faço no meu caso? Eu estou sabendo que está tudo acontecendo, mas na minha realidade, como de fato funciona. Maravilha, conversamos com Marianita Duarte, que é engenheira agrônoma e diretora técnica da Hemisfera Agro, créditos de carbono
uma empresa da cidade de Sorriso especializada em projetos de créditos de carbono. Eu li alguma coisa, a primeira do Brasil, Marianita? Nós somos a primeira assessoria de crédito de carbono do Brasil. Então, você puxou aqui, vale eu explicar um pouco, pessoal, a diferença. O que a gente tem no mercado são desenvolvedoras. Então, o que são as desenvolvedoras? Ela vai propor um sistema de parceria. Então, o produtor ele não vai precisar pagar nada, nenhum tipo de custo para desenvolver aquele projeto, mas ela entra como parceira no resultado. Então, como uma sócia ali nos seus créditos de carbono. E o que a gente observou nisso? Do nosso lado, a gente preza muito pela autonomia. Então, eu quero dar autonomia para o produtor escolher o que ele quer. Ele quer que eu preste um serviço de assessoria puro e simples, dê os caminhos para ele explicar como faz. A gente vê aí muitas fazendas extremamente organizadas, tem condição de ter o próprio engenheiro agrônomo, o próprio engenheiro florestal, com tudo entendimento sobre o mercado para tocar esses projetos e não precisar de um parceiro ali por 40 anos. Porque o que acontece? Esses projetos dentro do mercado voluntário, eles têm vida útil de 40 anos. Você elabora o projeto e ele tem vida desde que você faça as manutenções anuais de relatórios para você emitir seus créditos de 40 anos. O que a gente tem visto são essas desenvolvedoras fazerem contratos amarrando esses proprietários rurais por 40 anos. E depois de tanta luta que a gente já passou, o que a gente mais preza é pela nossa autonomia, principalmente da nossa propriedade, que é a única coisa que a gente tem. Muito obrigado, esperamos tê-la outras vezes aqui, se for possível, né? Muito obrigado, Marianita, por ter aceitado nosso convite e aberto aí um tempo na tua agenda. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigada, muito obrigada, pessoal, pelo espaço e pela paciência. Então, foi um pouco caótico aqui a situação, mas deu tudo certo. Muito obrigada, principalmente a Daiane, mais uma vez, aí pelo convite, o Bianco aí pelos pontos cruciais que ele trouxe aqui para a gente conversar. E muito boa noite aí para todos vocês. Obrigado, até a próxima. Meus amigos, entre nós de casa aqui, vamos continuando o debate, e durante esse debate sobre o mercado de carbono, a gente trouxe à tona um assunto que nós já comentamos muitas vezes por aqui, que é a moratória da soja. Essa semana, a ProSoja Mato Grosso trouxe à tona mais uma vez esse debate, já que a associação ela apresentou na quarta-feira um pedido formal ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para investigar as práticas comerciais das empresas signatárias da moratória da soja. Então, é um assunto que volta à tona e que a ProSoja continua lutando, né, Daiane, para que o produtor rural não saia perdendo mais uma vez. Jossan, estão me ouvindo bem? Sim. Jossan, a ProSoja ela apresentou um pedido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. E essas denúncias elas têm relação com as empresas signatárias da moratória da soja. Veja bem, a moratória da soja ela surgiu em 2006 e a intenção dela era frear A gente Jossan, estão me ouvindo? Aham, a gente está te ouvindo. Era frear o desmatamento. Frear o desmatamento. Porém, Jossan, a partir de 2012, quando houve o Código Florestal, e eles continuaram com a mesma base ilegal a partir de então, que a abertura das fazendas, a abertura das propriedades, né, das áreas de florestas, cerrados ou qualquer bioma que, mesmo legal, não poderia mais ser feitas. A partir daí, Jossan, a moratória da soja ela parou de ter viabilidade. Ela passou a ser uma coação supralegal. O que é supralegal? Está acima da lei, porque ela está exigindo algo que nem a lei exige. Então, o que acontece? A gente começou a analisar que, apesar de todo o esforço
em interromper esse acordo, todas as tentativas, as tratativas para as empresas saírem desse absurdo que é a moratória, né? Eu vou usar esse termo, e mesmo assim não conseguiram. Então, após investigações mais aprofundadas, eles conseguiram mais evidências de que o que realmente está acontecendo aqui é um bloqueio econômico, Jussan. Um bloqueio econômico. Por que um bloqueio econômico? Porque as empresas estão se reunindo para prejudicar outras. Você sabe como que é o nome disso? Cartel. Eu não sei se você lembra quando a gente estudava, né, na escola, que os cartéis são tipos de comércio, tipo de acordo entre comércios que são proibidos e vedados pela lei. É um crime, inclusive. É um crime econômico. E como que funciona um cartel? Um cartel é quando mais de uma empresa se junta com o intuito de prejudicar a outra. Então, o que está acontecendo? Essas empresas estão se unindo, né? E os produtores estão sendo prejudicados. Não estão podendo vender a comercialização deles ou vendendo a preço menor. E no final das contas, é como a gente já mencionou, pura lavagem verde. Porque depois eles esquentam essa soja de uma forma ou de outra e comercializam no preço normal. E outra, quem está regulamentado não está ganhando R$1 a mais por isso. E eles estão ganhando, porque lá fora, quando eles vendem essa soja como uma soja verde, com selo verde, eles conseguem um valor a mais até nesses grãos. Porém, nós não. Então, essa denúncia, ela não é a primeira, Jussan, ela já tinha sido feita pela Assembleia e agora ela foi reforçada diante de novos argumentos e diante também novas investigações e informações que foram alcançadas. Porque esse produtor que deixou de vender, abriu a sua propriedade legalmente e teve dificuldade na venda ou teve que vender com preços abaixo, ele pode ser até indenizado, Jussan, segundo o próprio advogado da AproSoja. Seu Bianco, a afirmação da AproSoja, a denúncia é de um cartel de compra, né, por parte dessas tradings. E ela pede um boicote coletivo das signatárias da moratória da soja. Será que isso é uma possibilidade? E a identificação de um cartel, ela no teu ponto de vista, ela está bem clara aí? Jussan, nós temos que parabenizar mais uma vez a AproSoja. A AproSoja está vendo todas as possibilidades da gente sair dessa moratória. Isso é um cartel mesmo, como a doutora falou, impossível de não ser, porque poucas empresas, elas começam a regular o mercado. Como você falou, será que o produtor pode deixar de entregar, vamos no palavreado mais comum, entregar soja para essas empresas? Hoje, nesse ano, impossível. Já foram firmados compromissos, comprou-se adubo a troco de soja, então vai ter que entregar. Agora, o que poderia ser? Uma evolução gradativa dos produtores que não comprassem isso. Que não comprasse, que não negociasse mais com essas empresas, tá? O que é o CAD também? Gentilmente, a AproSoja apelou ao CAD. O CAD é um conselho que eles se reúnem para que seja proibido de fazerem cartel. Vamos para o telespectador, para o consumidor comum, vamos colocar aí que se no Brasil hoje tem quantas empresas que vendem arroz ou feijão? Tem lá 500 empresas. Vamos que uma empresa grande fosse comprando todas essas empresas, fechassem todas elas e ficasse uma empresa só oferecendo o arroz para o Brasil inteiro. Essa empresa iria colocar no mercado o preço do arroz que ela quisesse, porque só ela tem essa oferta. Então, a função do CAD é não deixar que se torne um cartel disso, para que não seja prejudicado o consumidor final. Na classificação aqui, na maneira que nós estamos nessa moratória da soja, está provado que é um cartel. Então, a AproSoja entrou muito bem, como também no alvará para as prefeituras
eu acredito muito que vai se consertar isso, que essas empresas elas vão sair dessa moratória tão logo o produtor tome ações para não entregar mais soja para eles, apesar de que, no meu entender, esse ano ainda vai ter que entregar em virtude do compromisso que eles já firmaram. Muito bom ponto de vista dos dois, agradeço. Agora você de casa segura aí um pouquinho, que a gente vai fazer mais um breve intervalo comercial e na volta a gente tem uma entrevista com a CEO aqui do canal AgroPlus para falar de um evento do agronegócio que acontece, que começou agora na noite de hoje e continua esse final de semana no estado de Mato Grosso. Você de casa não sai daí que a gente volta já. O Agrodebate dessa sexta-feira está de volta. E o assunto da vez é um evento que acontece na região norte de Mato Grosso, que é o DINEPEC. É um dia aí especial para negócios da pecuária. Eu vou chamar primeiro, antes da nossa convidada, eu vou chamar os nossos de casa, mais uma vez, seu Denise Zancanaro, Bianco, especialista em negócios, e a Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, para que a mesa, que o nosso painel digital fosse formado, e para que vocês possam conhecer, meus amigos, e pela primeira vez a gente recebe aqui dentro do nosso programa, do Agrodebate, a nossa chefona aqui dentro do AgroPlus, é a Randala Lopes, que chega conosco aqui, que é a CEO do canal AgroPlus e também do Grupo Farmers. Randala, chega aqui, seja muito bem-vinda ao Agrodebate. Muito obrigada, é um prazer falar aqui com você. Eu que acompanho sempre o programa e já quero te dar os parabéns pelo excelente conteúdo, por todo o empenho, pela informação de qualidade que você vem trazendo aí para todo o Brasil, né? E já te parabenizar, segunda-feira é a sua estreia nacional no canal AgroPlus, né? A estreia de todos aí, e a gente está muito assim, com a expectativa lá em cima, porque a gente preza muito pelo agro raiz, pelo agro de verdade, e o seu programa traz isso na sua essência. E hoje eu falei muito disso nos programas que eu dei entrevista, e até nacionais, eu disse assim, olha, nós temos um programa muito especial, que ele é feito do coração do agronegócio, que é a cidade de Itapurá, que é no norte aí do Mato Grosso. E eu estou muito feliz com esse conteúdo que a gente vai levar para todo o Brasil aí. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, como já é regionalmente o teu programa. Muito obrigado aí, viu? A gente fica muito feliz em saber e ouvir isso, principalmente de você, né, responsável por um canal de tanta visibilidade a nível de Brasil. Randala, você está em Sinop porque está acontecendo, acabou de começar o DINEPEC, que é o Dia de Negócios da Pecuária. Explica para a gente um pouquinho como é que está sendo, tem palestra, tem expositor, quem quiser participar. Vamos lá. Bom, eu tenho um projeto muito legal, que são as feiras agro, né, que ocorre dentro do nosso grupo. Eu sou a CEO da Farmers, né, que além do canal AgroPlus, a gente realiza aí feiras agro em todo o Brasil. Realizamos também em Mato Grosso aí o Brief Farm e o DINEPEC já na sua terceira edição. Foi feito em Cuiabá, foi feito em Diamantino e agora chega a Sinop. Bom, a programação oficial começa às 17 horas, né, a abertura oficial do evento. E nós temos aí logo depois no Encontro das Mulheres do Agro, que é o Fazenda Rosa, que particularmente é o projeto que eu trago com muito carinho por ser uma mulher à frente de um agronegócio, né, que é o meu, da comunicação. Então é um momento em que as mulheres se conectam, geram network, a gente ouve muitas cases de sucesso, né? É um momento de confraternização dessas mulheres e de muito aprendizado. Onde a mulher, logicamente, assume realmente um papel de protagonismo hoje na propriedade rural, e a gente ouve isso em muitos relatos de muitas mulheres. Nós vamos ter aqui uma pecuarista que trabalha com criação de cavalos, né, que é nosso parceiro no evento, inclusive o Aras, onde está sendo realizado o evento, que é a Karina Dal Bosco.
Nós temos uma criadora de ovinocultura que vai falar um pouco sobre o dia a dia dela e como esse sucesso todo que ela alcançou, sendo referência nacional. Nós temos também uma doutora em ciências agrárias que vai participar desse debate, dessa mesa redonda, e eu, como CEO da Farmers, desse grupo de comunicação e entretenimento aí que percorre todo o Brasil e leva sempre conteúdo de qualidade. A feira amanhã continua, começa às 8 da manhã, com palestras diversas, exposições de máquinas, inclusive nós temos aqui a segunda maior colheitadeira do mundo está presente na feira, nós temos mais de 30 expositores, que na verdade, acabei de ser corrigida aqui, mais de 40 expositores na feira, entre maquinários, empresas ligadas à tecnologia, drones agrícolas, agricultura de precisão, carros, enfim, a feira está muito bacana. As palestras são show à parte, então nós temos aqui palestras que falam sobre sanidade animal, nutrição animal, nós temos palestras que falam sobre genética bovina, mercado de investimentos, você aí que está com dificuldade em linha de crédito na propriedade rural, a gente vai ter um palestrante da XP Investimentos que vai falar muito sobre isso, fontes renováveis de energia no agronegócio, enfim, o evento está muito bacana, exposição de animais, então tem muita coisa boa aí para todo mundo vir e curtir. Randall, eu não posso estar presente, não consigo ir. A gente vai fazer a transmissão das palestras pela nossa plataforma agroplus.tv. É só acessar e ir lá no link de transmissão ao vivo. A gente vai transmitir todas as palestras, tá? Na nossa plataforma, nas redes sociais do canal AgroPlus e também pelo site oficial do evento, que é o dinepec.com.br. Daiane, é muito bom, né, quando duas mulheres se encontram assim, né, principalmente dentro desse ramo do agronegócio, né? Sim, José, é um prazer conhecer você, saber desse seu trabalho e que você é uma das organizadoras e fundadoras aí de um evento tão grandioso quanto esse, que é a Dinapec. E eu estou vendo aí que é um evento que não é só para pecuária, é um evento para a população até em geral, que tem interesse do agronegócio, também estar participando. Como que a gente faz para participar? Tem custo, tem ingresso? Qual que é o local? Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse evento? Posso. É um prazer falar contigo. Como eu vou dizer, eu assisto sempre que dá o programa de vocês e já sou fã. Bom, e eu adoro conversar com mulheres. Eu acho que o Jossan foi uma acertada em muito aí trazer, viu, Jossan? Uma mulher para estar ao teu lado aí, só abrilhantou ainda mais esse programa maravilhoso. O Dinepec, ele é um evento 100% gratuito. É um evento que ele foi criado para ser realmente uma ponte de ligação entre o produtor e a sociedade em geral. As palestras são gratuitas, a visitação ao evento é gratuita, ele ocorre no Rancho Velho Oeste, que é dentro de Sinop, tá? Para quem está aqui em Sinop conhece, é só colocar aí o endereço no Google ou no seu aplicativo de localização Waze, Google Maps, é muito fácil, é bem dentro de Sinop. O evento tem praça de alimentação, o evento tem toda a estrutura. Repetindo, é 100% gratuito, tá? Então não paga nada, nem para assistir as palestras e se qualificar e nem para fazer a visitação à feira. Seu Bianco é um grande entusiasta de ações que tragam benefício para toda uma sociedade. E um evento como esse, viu, Randall? Eu tenho certeza que ele tem alguns elogios para tecer por aí. Randall, a você, nossos eternos agradecimentos, simplesmente por você ter dado essa oportunidade para o Jossan, que é meu filho. Então, eternamente grata a você. Esses eventos que vocês fazem são espetaculares e espero que um dia nós possamos, dentro da nossa pequena Itaporá, poder prestigiar um evento desse. Se não puder o evento, pelo menos sua visita. Dentro desse evento de vocês, talvez, o que me abre mais assim o que é que vocês têm de drones, alguma coisa, empresa de drone e também desse plantio de precisão e adubação de precisão. Tem alguma coisa aí na feira de vocês? Olha, eu que me sinto lisonjeada do Jossan fazer parte. Eu assisti o programa dele e eu fiz o convite a ele.
É um privilégio, como eu disse, eu estou muito feliz, a gente está investindo muito no Agrodebate. Tá, daqui a pouco ele vai estar famoso aí, vocês vão estar famosos aí no Brasil inteiro, que a gente vai fazer um trabalho muito grande em cima disso. E eu já tenho uma novidade para dizer para você. Primeiro eu vou responder a sua pergunta. Sim, nós temos alguns expositores de agricultura de precisão e de drones, por exemplo, a Hightech Drones, que vai estar aqui com a gente. Nós temos algumas empresas de tecnologia e genética, melhoramento, cultura genética mesmo, para bioinsumos, enfim, para facilitar a produtividade agrícola e trazer mais rentabilidade à propriedade rural. Mas aí o que eu digo para você eu já estou numa conversa aí um pouco avançada com o pessoal de Tapurá para a gente levar um evento para Tapurá, o Dinepec para Tapurá a partir do ano que vem. Então já começamos uma conversa aí com o prefeito eleito da cidade, a gente já apresentou o projeto para ele e ele nos recebeu muito bem. Então eu acredito que em breve aí a gente esteja levando uma etapa do Dinepec para Tapurá, o que eu vou ficar muito feliz, duplamente feliz. Nós é que ficamos, né, seu Bianco? Nossa! Muito, desde já agradecer. Randall, o evento, então, só reiterando, vai até domingo. Ainda dá tempo de quem está nos assistindo nessa sexta-feira sair daqui até Sinop. Isso, o evento começa hoje, como eu disse, repetindo, a partir das 17 horas. Vai até as 22 horas. Amanhã ele ocorre durante o dia das 8 até as 18 horas. E no domingo ele ocorre até o meio-dia. Muito obrigado pela sua participação. Um evento como esse tem que ser anunciado e merece a visita de cada uma dessas pessoas. Como a própria Daiane falou, é um evento que não é só para o pecuarista, para todas essas pessoas que respiram o agronegócio, né? Quando a gente fala de agronegócio, são os dois, né? O agro e a pecuária. Então, vale muito a visita. A Randall me convidou e nós vamos ter que dar um jeito de ir, viu, seu Bianco? Então, a gente vai dar um eu quero você aí, aqui. Eu quero toda a equipe aí do Agrodebate e também eu quero seu pai aí, essa simpatia. Venham todos aqui amanhã. Vou estar esperando todo mundo aqui para a gente comer uma carninha assada, para vocês fazerem bons para conhecer realmente o que é essa atmosfera dessa feira agro maravilhosa. Vocês estão de parabéns, agradeço tua participação, agradeço por tudo, Randall. Um bom final de semana, um ótimo evento aí e que Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela parceria. Segunda-feira é a sua estreia. A gente está bombando essas chamadas no Brasil inteiro, viu? Você está sendo muito esperado e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E pergunta para a Fernanda. Eu tenho faro para talento, viu? Você vai ver. Se a gente ainda vai conversar lá na frente, você vai se lembrar disso. Tá gravado, né? Depois a gente vai fazer uma lembrança. Que bom, eu espero que assim seja. Sucesso vai ser nosso. Obrigado por ter acreditado em tudo isso. Até uma próxima. Até tchau. mais, meu amigo. Tchau, tchau. Gente, o programa de hoje termina por aqui. Foi muito bom. Bom finalizar com esse convite gostoso, né? Obrigado, seu Bianco. Obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe. Vamos ver se a gente vai para Sinop amanhã, então. Fechou. Daiane, obrigado. Muito obrigada, Jossan. Muito obrigada também, Bianca, a todos os telespectadores. E vocês, se forem para o evento, me levem, né? Por favor. Vamos aqui, ó. Já vamos de zap aqui, então. Gente, obrigado. A você ligado aqui no canal AgroPlus, muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.